Deus, olá meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos deixar a bendita palavra de Deus para você, tá certo? Já peço por gentileza para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, ainda não é inscrito nesse canal, peço por gentileza, se inscreva, tá? Você que já é, compartilhe, deixa aí o seu joinha, tá bom? Mas nós vamos meditar hoje na Santa Palavra de Deus. A nossa mensagem é essa, né? Não faça nada além daquilo que Deus manda. Sabe, meu amigo e minha amiga, o que eu quero que você entenda? A base do cristão, a base daqueles que servem a Deus, elas têm que ser o quê? A Bíblia Sagrada. O que a palavra de Deus manda. Então nós não podemos fazer nada além daquilo que a Bíblia diz. Nós não podemos fazer nada além do que a Bíblia manda. Por mais que a intenção da pessoa seja uma intenção boa, mas se não está escrito na palavra, meu amigo e minha amiga, não faça. Sabe por quê? Você pode correr o risco de estar desagradando a Deus. Na tentativa de você agradar, você pode estar desagradando. Eu falo muito sobre Marta, quando Jesus ele foi para a casa de Lázaro, e a Marta, ela abriu a porta para que Jesus entrasse. Só que o que aconteceu? A Marta, ela acabou deixando Jesus de que maneira? De lado. E qual que era a tentativa de Marta ali, a intenção de Marta ali? Era agradar Jesus, era servir algo bom para Jesus. Mas aí, nessa intenção, o que aconteceu? Ela acabou deixando Jesus de lado. Ela acabou deixando o principal de lado. Então, na tentativa de agradar, ela acabou desagradando. E acontece muito isso. A Bíblia conta a história de um profeta, do rei chamado Davi. Se você quiser ler depois, eu vou deixar para você, lá em 1 Crônicas, capítulo 17, verso 1. Um certo dia o Davi estava conversando com Natan, e o Davi estava pensando, né? Às vezes é o que a gente faz, né? Às vezes a gente senta num sofá, numa cadeira de corda, a gente fica pensando na vida, a gente fica fazendo planos, né? E o Davi ele já estava morando no seu palácio, né? Já estava lá habitando no seu palácio. E ele começou a pensar na Arca da Aliança, que era a representação de Deus na época. Ele ficou pensando, conversando com o profeta Natan. Natan era amigo de Davi, né? Tinha uma relação de amizade, né? Eu creio dessa forma. E o Davi falou para o Natan, né? Comentou, poxa vida, agora eu estou aqui, eu estou morando numa casa chique, vamos trazer para o português claro, né? Estou morando numa casa boa e a Arca de Deus, a Arca da Aliança, ela está ao relento, está morando em tendas. Aí o profeta Natan virou para o Davi e falou, você tem no coração, faça. Deus é contigo. Ou seja, meu amigo e minha amiga, na tentativa de querer agradar o Davi, o que ele fez? Ele falou aquilo que Deus não mandou ele falar. Ele falou aquilo que Deus não falou para ele falar.
Tanto que você pode acompanhar do versículo 2 de 1 Crônicas 17, que naquela mesma noite Deus apareceu, né? Vai até o versículo 4, né? 17, vai até o versículo 4, né? E naquela mesma noite Deus apareceu para o Natan, vai até o 4, tá? Começa no versículo 1 de 1 Crônicas 17, termina no 4. Aí naquela mesma noite, Deus apareceu para o Natan e falou, ó, volta lá, fala para o Davi que não é ele que vai construir uma casa para mim. Eu fico pensando na reação do Natan, né? Na vergonha que o Natan devia ter passado. Por quê? Porque ele não deveria ter falado algo precipitado. Ele não deveria ter falado algo além daquilo que Deus falou. E é uma coisa que muitos fazem, meu amigo e minha amiga. Querer acrescentar coisas que não estão na Bíblia. Querer acrescentar coisas que não existem. A Bíblia chama isso de fábulas. O apóstolo Paulo até falou para Timóteo isso, que muitos deixaria o santo ensinamento, a santa palavra de Deus, e daria ouvido a fábulas. O que são fábulas? São histórias. São coisas que não existem. São coisas que não tem na Bíblia. Por exemplo, quantas vezes você já deve ter ouvido que o diabo ele é aquele ser que tem chifre, que tem rabo, que tem um tridente na mão, que ele está no inferno espetando as pessoas? Não tem na Bíblia isso. Para começar, o diabo nem no inferno está, o diabo está entre nós. Um dia ele vai estar lá no inferno, a condenação dele será o inferno. Mas ele está entre nós. Jó, capítulo 1, fala isso. Em diante, quando Deus pergunta para Satanás de onde ele vem, ele fala, eu vim de rodear a terra. Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal falando isso. Mateus 12, 43 também fala, quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, né? Então ele não está no inferno, ele está entre nós. E outra coisa, o diabo não é aquele ser feio que as pessoas apresentam. Porque a Bíblia chama ele do quê? De sedutor. Para uma pessoa seduzir alguém, ela tem que se apresentar de que forma? Bem vestida, não é? De lábias, não é assim? A Bíblia diz que o diabo ele se disfarça até em anjo de luz, tá? Mas isso não vem ao caso. Eu tenho um vídeo falando a esse respeito, tá? Do inferno. Então tem pessoas que estão tirando, que estão acrescentando aquilo que não está na Bíblia. E às vezes a intenção da pessoa é boa, né? Como Pedro lá em Mateus 17, verso 4 e verso 5, do monte da transfiguração, que o Pedro viu ali Moisés e Elias conversando com Jesus. Aí o Pedro falou assim, ele se sentiu tão emocionado, se sentiu tão feliz em estar ali, que ele falou, Senhor, o Senhor não quer que eu construa uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias, não? Aí no versículo 5, uma voz apareceu, que era a voz de Deus, e falou, este é o meu filho amado, a qual eu tenho grande alegria, na linguagem atualizada. A ele ouvi, foi o que Deus falou. Então, eu não posso ficar acrescentando coisas àquilo que não existe. Por exemplo, dia 25 de dezembro, que muitos falam que Jesus, ele nasceu no dia 25 de dezembro. Mas eu pergunto, aonde que está isso na Bíblia? Você vai procurar em todos os evangelhos, você não vai achar, porque não tem. Não existe uma data concreta que Jesus nasceu.
Mas isso também não importa, importa que ele nasceu. Aí tem gente que fala assim para mim, mas mesmo eu não tendo a data a qual Jesus nasceu, eu posso ter o dia 25 como o nascimento de Jesus? Eu falo para você que não. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você faz aniversário no dia 10 de janeiro. Vamos supor. Aí chega uma pessoa e fala assim para você, ó, o seu aniversário é dia 10 de janeiro, mas nós vamos comemorar o seu aniversário no dia 22 de dezembro. Pergunto para você, você aceitaria? Se você for uma pessoa de Deus de verdade, você não aceitaria. Eu também não aceitaria. Por quê? Porque estaria sendo uma mentira. Ou seja, a intenção de muitas pessoas com essa data é celebrar o nascimento de Jesus. A intenção de muitas pessoas é uma data, é uma intenção boa. Mas elas vão estar vivendo uma grande mentira. Porque Jesus não nasceu no dia 25. A Bíblia não fala a data em que Jesus nasceu, tá? Então eu não posso viver algo que não está escrito, sabe? Isso são fábulas, são mitos. Desde pequeno você já deve ter ouvido falar que os 3 reis magos foram levar presentes para Jesus, mas a Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia diz que alguns magos, mas não fala que são 3, e não chama eles de rei. A Bíblia diz que alguns magos, o que era mago na época? Eles estudavam os astros, tanto que o que guiou eles até onde Jesus estava foi a estrela de Belém. Ou seja, eles foram guiados pela estrela. Eles eram astrólogos. Por isso que a Bíblia chama eles de magos. Na linguagem mais atualizada, na NVT, ela fala sábios. Então a Bíblia não fala nem de 3 reis e nem de 3 reis magos. Não fala nem de 3 e nem de rei. Só fala que eram 3 tipos de presente. Mas não fala que eram 3 reis. Né? E não fala que eram reis também. Então, talvez você desde pequeno você já ouviu essa história, como eu já ouvi. Que Jesus nasceu no dia 25, que dia 25 nós celebramos o nascimento de Jesus, não está na Bíblia. Isso foi uma data criada pelo catolicismo, pelos romanos. Né? Foi uma data criada. Tá? Você vê que o tanto que eles dão ênfase, se o nascimento de Jesus fosse realmente no dia 25, a quem que eles deveriam dar crédito? A Jesus, não é? Mas você vê que não é isso. Eles dão crédito ao quê? A um barbudo de roupa vermelha que se chama Papai Noel, que é um santo chamado São Nicolau, tá? Que eles mudaram o nome para Papai Noel, mas Papai Noel na verdade é um frei da Igreja Católica que tinha o nome de São Nicolau, que ajudava as pessoas, e eles mudaram o nome para Papai Noel. Você vê que essa idolatria deu tão certo que às vezes até nas igrejas evangélicas algumas entra, né? Até em algumas igrejas entra isso. Você vê, é idolatria. Né? Se Jesus realmente tivesse nascido no dia 25, seria a data em que a igreja teria que estar cheia. Seria a data em que o povo iria estar reunido comemorando o seu aniversário. Mas é a data que as igrejas se esvaziam, que as pessoas não se preocupam com isso. Então é hipocrisia, meu amigo e minha amiga. É hipocrisia dizer que Jesus nasceu no dia 25, sendo que a Bíblia, ela não fala isso. Eu tenho que viver somente do que a Bíblia fala. Eu tenho que viver somente do que a Bíblia diz. Se a Bíblia não me dá a data que Jesus nasceu, para que eu vou colocar a data? Eu estaria vivendo uma grande mentira, e isso Deus não se agrada. O pai da mentira é quem? É Satanás. Né? Que nem você já deve ter ouvido muito pregadores falando aí que
que no dia do juízo vai ter uma grande tela, em que a vida das pessoas vai estar passando naquela tela. Será que vai ser uma tela de alta definição? Que eles vão ligar um cabo de HDMI na mente das pessoas? Para com isso. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Que nem eu escutei uma falsa profeta falando aí que Deus mostrou uma visão para ela que viu anjo masculino, anjo feminino. Está na internet aí essa falsa profeta. Coisas que não estão na Bíblia, né? A pessoa falou que Deus mostrou para ela a visão, que viu um anjo masculino, um anjo feminino. Não está na Bíblia, meu amigo e minha amiga. Anjo não tem sexo. Os anjos, eles são seres celestiais. Não tem sexo. Não tem sexo, não é masculino nem feminino. Não tem sexo, anjo. Então são tudo fábulas, são tudo contos, são tudo mitos. Inclusive o nascimento de Jesus que eles falam, que é no dia 25, são mitos. É algo que foi inventado por alguém, que não está na Bíblia. Se tivesse pautado na Bíblia, poxa, com maior prazer eu comemoraria no dia 25, sim. Com maior prazer eu celebraria no dia 25 a data que Jesus nasceu. Mas não está na Bíblia. Então eu não tenho o que fazer. Porque senão na tentativa de agradar a Deus eu poderia estar desagradando. Eu estaria pecando, estaria vivendo uma grande mentira. E o pai da mentira a gente sabe que é o diabo. Então, meu amigo e minha amiga, não faça nada além do que está na Bíblia. Não faça nada além daquilo que Deus falou. Fica pautado naquilo que Deus falou. A base do cristão, a base da igreja não são contos. A base do cristão, a base da igreja não são histórias, não são fábulas, coisas mentirosas, desconhecidas, inventadas. A base da igreja é a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Eu falava hoje cedo numa reunião que eu fiz, que a Bíblia pode ter sido traduzida, tem a NVT, a NVI, a Nova Almeida, a Thompson, a King James, a Nova Almeida atualizada. A Bíblia pode ter sido traduzida para o português, claro, e tem que ser mesmo, para a gente entender ela melhor, mas o conteúdo dela continua sendo o mesmo. Não podemos tirar aquilo que está escrito e nem incluir nada. Nem incluir nada. O apóstolo Paulo ele fala isso aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, ele fala o seguinte, ele fala assim, se um de nós ou alguém vos anunciar outro evangelho, além daquele que nós estamos falando, que seja este amaldiçoado. A Bíblia mais antiga fala anátema, mas anátema significa amaldiçoado. Então o apóstolo Paulo falou, se outra pessoa falar além daquilo que nós temos falado, além do que está escrito, além das escrituras, que o apóstolo Paulo falou estava pautado no quê? Na Bíblia. O que o apóstolo Paulo pregava era o quê, meu amigo e minha amiga? Era as escrituras. Ele não falava outra coisa a não ser das escrituras. Tá? Então ele fala, se alguém falar para vocês, além daquilo que a gente está pregando, que é Cristo, além daquilo que está escrito nas escrituras, seja este anátema. É perigoso isso. Tá? Olha o que a Bíblia diz para a gente concluir a nossa mensagem. Apocalipse, capítulo 22, verso 18. Olha o que o João diz, o que o apóstolo João diz. Apocalipse 22, 18 diz assim, pois eu, João, testifico daquilo que ouvi. E se alguém acrescentar a estas palavras, Deus também acrescentará nele as pragas que estão escritas neste livro. No caso,
Eu não vou fugir do contexto, claro que não. No caso, o apóstolo João, ele está falando do Apocalipse, mas eu posso incluir a Bíblia inteira. Eu posso colocar a Bíblia inteira, sem ferir nada do que está escrito. Por quê? Porque eu não posso acrescentar mais além daquilo que Deus fala. Eu não posso colocar, rechear a Bíblia além daquilo que já está falado, além daquilo que já está dito. Isso aí estaria sendo heresia, mentira, pecado contra o nosso Deus. Tá bom? Então, fique com essa palavra. Fique com essa palavra. Não faça além daquilo que está na palavra. Não faça. Não faça além daquilo que está escrito na Bíblia. Não faça além daquilo que Deus manda. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti. Te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Jesus, Ele me permitir.